Boa noite, querida igreja, graça e paz. Nós temos alegria no nosso coração de juntos podermos mais uma vez louvarmos ao Senhor, engrandecer aquele que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Com certeza estamos aqui para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. A palavra de Deus nos diz no Salmo 76, versos 11 e 12, o seguinte: Fazei votos e pagai-o ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebrando o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Com certeza, nós estamos aqui para louvar a Deus, pagar os votos que devemos ao Senhor. Neste momento de adoração, que você seja abençoado por este culto. É o que nós suplicamos ao Senhor e nesse momento oramos a Ele. Querido Deus, nós te suplicamos, ó Senhor, mais uma vez pela vida da tua igreja. Suplicamos, ó Pai, que a cada dia nós possamos nos entregar de coração compromissado, Senhor, com a tua verdade e com o teu santo evangelho. Nós te agradecemos por esse momento de culto e te suplicamos, ó Deus, que a tua bênção seja transmitida aos nossos corações por meio do teu Espírito. Nós te agradecemos esse momento mais uma vez, te exaltamos o nome e em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém, Senhor. Astros, anjos, céus entoam hino
Leitura do livro de Salmos, capítulo 34, versículos de 11 a 14. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar neste momento na tua casa de oração, Senhor, colocando diante de ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas imperfeições, os nossos agradecimentos, Senhor, os nossos pedidos, Senhor, porque sabemos quão imperfeitos somos, mas tu, Senhor, é aquele poderoso o suficiente para nos consertar, Senhor, para nos restaurar, para nos salvar. Obrigado, Senhor, pela certeza da sua salvação, Senhor. Salvação essa paga, Senhor, por teu Filho amado Jesus. Mais uma vez, obrigado porque podemos estar na tua casa de oração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Salmos 119, versículos 171 e 172. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém ficar bem
Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade que temos, Senhor, de prestar culto a Ti, de entoarmos cânticos, Senhor, pois só a Ti é devido, Senhor. Que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Seja agora com esse momento, Senhor, que o reverendo Rogério trará a palavra. Prepara-nos, Senhor, para receber da Tua palavra e que possamos ser edificados, Senhor, de modo a sermos instrumentos na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que ainda não conhecem a Ti. Seja conosco no decorrer desse culto, Senhor, é isso que te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém. Graça e a paz em Cristo Jesus. Depois deste momento de adoração, contrição, louvor, vamos agora então nos edificar com as Escrituras Sagradas. O texto para hoje encontra-se no livro dos Salmos, Salmo 2, com o tema o estabelecimento do reinado do Messias, o convite às nações. O estabelecimento do reinado do Messias, o convite às nações. Antes de adentrarmos ao nosso texto, que é um tanto quanto breve, gostaria de apenas compartilhar com a igreja a ideia do livro dos Salmos. Em si, é um compilado de escritos, que não tem um autor só. Temos Salmo de Moisés, de Davi, dos filhos de Coré, de Asaf, salmos anônimos. Então, o livro dos Salmos é um livro para ensino da igreja, para que aprendamos a confiar em Deus, do ponto de vista da ação de Deus para com o seu povo de Israel, do ponto de vista da ação de Deus para com o domínio das nações, e também do ponto de vista da ação de Deus para com o indivíduo, para com aquele que crê, eu e você. É um livro de edificação pessoal e também um livro de edificação congregacional. Veja que o livro dos Salmos tem 5 livros. No caso aqui, nós faremos leitura de um salmo que está no primeiro livro, que vai do capítulo 1 ao 42, que na verdade nem se fala capítulo, fala-se Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Então o livro dos Salmos não tem capítulos, ele tem salmos. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Do 1 ao 41 é o primeiro livro dos Salmos. Aí vem o segundo livro dos Salmos, do 42 ao 89. Livro
dos Salmos, no caso, o segundo livro. Depois vai do 42 ao 72, depois do 73 ao 89, depois do 90 ao 106 e por fim do 107 ao 150. Então são 5 livros. 5 livros dos Salmos. Então, curiosamente, eu abri um aplicativo destes que temos no celular e está lá o livro dos Salmos, realmente relativo ao Antigo Testamento, mas quando você vai lá e clica no livro dos Salmos, aparece lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como sendo o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, e na verdade é um livro em particular que não é organizado por capítulos, mas por livros, né? E no caso, 5 livros contendo 150 salmos. Pequena instrução com respeito a este livro dos Salmos, que é tão importante para a nossa vida, conforme eu coloquei, para a edificação pessoal, para a edificação da igreja, para que aprendamos tanto com a palavra de Deus, especialmente aqueles textos que remetem à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este texto é um destes salmos que remete diretamente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus fez uso do livro dos Salmos para revelar-se àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam assim, sem esperança com respeito a Cristo, imaginando que sua morte teria sido em vão. E ali estava o Senhor ressurreto a esclarecer-lhes as mentes, para que eles, a partir das Escrituras, dos profetas e dos Salmos, entendessem, compreendessem que ali estava o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem a Bíblia Sagrada se referia como o Messias, o Cristo de Deus. E eles creram, retornaram a Jerusalém, avisaram os discípulos que haviam estado com Jesus, e diante de toda aquela situação de alvoroço entre os discípulos por tal notícia, Jesus se coloca no meio deles. É muito interessante esta parte das Escrituras, e da qual Jesus faz uso do livro dos Salmos para esclarecer as mentes. Como nós, pecadores, temos sempre que aprender, e aliás, vamos morrer aprendendo nesta vida terrena acerca das Escrituras Sagradas, então vamos hoje nos edificar no segundo Salmo, Salmo 2. Conforme coloquei no princípio, o estabelecimento do reinado do Messias, o convite às nações. Então diz o Salmo 2, versos de 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versos de 1 a 3, nós pontuamos o ódio das nações pela vinda do Messias, tudo segundo a presciência de Deus. Isto é muito importante de nós destacarmos. O estabelecimento do reinado do Messias não seria sem a reação dos povos, não seria sem a reação negativa dos líderes religiosos do seu tempo, do tempo de Jesus. E entretanto, encontramos aqui a palavra de Deus dirigindo já a forma como Deus haveria de realizar o seu plano, mesmo a despeito deste tipo de reação, deste tipo de conduta dos homens frente a Jesus, de odiá-lo sem motivo, de persegui-lo, de lançarem calúnias com respeito ao seu nome e sua pessoa, como o fazem até hoje. Mas é muito importante então que nós recorramos a um segundo texto que faz paralelo, que reverbera estes versículos de 1 a 3 do Salmo 2. O texto é Atos capítulo 4, versos 25 em diante. Atos 4, versos 25 em diante, que diz: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios
e os povos imaginaram coisas vãs. Novamente, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isto é muito precioso para nós. Embora nós olhemos para o texto e encontremos pela palavra do profeta Davi aquilo que Deus haveria de fazer, nós temos o prenúncio, a profecia, a forma como se comportaria os povos e as nações diante do Senhor, diante do Messias, diante do ungido de Deus, e assim também chamado o Cristo. E de fato, tal como o texto prenunciou, ali se levanta a igreja em oração, que este é o contexto de Atos 4, de 23 em diante das perseguições sofridas, estes discípulos se reúnem e passam a orar, passam a buscar a face de Deus em socorro da igreja. O contexto é de perseguição. Pedro e João estão sendo perseguidos, estão perante o Sinédrio, e temos aqui então a igreja que intercede, e que intercede com o conhecimento das Escrituras, aqui no caso do Salmo 2, que é citado quase que letra por letra, segundo a memória recebida pela tradição oral, porque é assim que se ouvia, era assim que se estudava a Bíblia Sagrada, ouvindo o que os sacerdotes ensinavam, porque não havia uma Bíblia, não havia uma Escritura Sagrada, um livro da Escritura Sagrada em cada lar. Era um livro raríssimo, somente aqueles que eram do ofício sacerdotal tinham acesso às Escrituras, que eram realmente muito poucas. Mas aqui estava uma igreja que conhecia e fez referência e conseguiu perceber aquela perseguição que se levantou contra a igreja, contra o Senhor Jesus. Conseguiram perceber, conseguiram fazer a ponte entre o estado em que estavam e o Salmo 2, não por si mesmos, mas o Espírito Santo lhes dera compreensão de compreender aquela situação à luz do Salmo 2. Por isso então, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o teu santo servo, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem se reuniu? Pôncio Pilatos, Herodes, com gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja, tudo o que a tua mão, a mão do Senhor, a mão de Deus e o teu propósito predeterminaram. Então, é uma igreja que compreende e aceita de bom grado e com alegria a soberania de Deus, de que todo aquele sofrimento por parte de Cristo e por parte da igreja, segundo a presciência de Deus. Aí vem o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esta era a vontade da igreja primitiva, pregar a palavra de Deus, e enquanto pregavam, confiavam de que Deus operaria sinais.
Era Deus quem haveria de converter os corações. E assim, Deus cooperou com esta igreja na conversão de milhares de pessoas. Basta ler o livro de Atos. Esta igreja primitiva tem muito a nos ensinar. Vivendo o momento presente, olhando para a Escritura Sagrada e buscando compreensão para o momento e intercedendo junto a Deus para que haja socorro, para que haja inteligência, para que haja coragem e intrepidez de cumprirem o seu papel enquanto sal da terra e luz do mundo. E Jesus, o Senhor nosso, honra pessoas assim. Sejamos assim. Vamos avante no Salmo 2, dos versos 4 ao 9. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esta é a autoridade que Deus, o Pai, confere a seu ungido, o Filho, o Cristo, o santo servo de Deus, para com as nações. E a gente pontua então para os versos 4 a 9. A palavra profética sobre como o Senhor realizaria o seu plano de salvação, mesmo a despeito de toda a violência dos povos contra o ungido de Deus, contra Jesus Cristo, contra o Messias. Realmente, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Todo um plano, urdiram um plano de como eliminar a Jesus. E de fato levaram a termo aquele plano, levaram à execução aquele plano, mas olhando para o texto da perspectiva do que o Salmo nos ensina, tudo pela presciência de Deus, tudo conforme o conselho de Deus predeterminou. Mesmo que eles sejam culpados pelos seus atos de crueldade contra Jesus, também aqueles atos estavam no conhecimento de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Esta é uma palavra que realmente nos toca, porque olhando para estas expressões, você pode conferir também em Atos 13:33, bem como também em Hebreus capítulo 1, verso 5 e também capítulo 5, versos 5 em diante, como Deus cumpre de fato tudo aquilo que coloca em palavra de esperança para o seu povo. E da forma como Deus disse que faria, assim se cumpriu. A morte de Cristo levou centenas de milhares de pessoas ao delírio, à alegria, enquanto que aqueles discípulos que criam em Cristo ficaram entristecidos, acuados, amedrontados. E Jesus já havia advertido sobre aquele momento: o mundo se alegrará, e vós chorareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E Jesus falando isto, fazendo menção ao momento de sua ressurreição, como de fato ele o fez. Quando aqueles discípulos viram Jesus ressurreto, o coração se encheu de alegria. E eles puderam então caminhar com Cristo ainda por 40 dias, o espaço de tempo em que Jesus permaneceu com seus discípulos após a sua ressurreição. Apareceu para mais de 500 pessoas, não somente para os discípulos mais próximos, os apóstolos, mas apareceu para mais de 500 pessoas. Confira isto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
E Paulo fará um relato muito eloquente e instrutivo a respeito deste período de instrução de Jesus à igreja primitiva. Mas aqui nós temos dos versos 4 a 9 esta palavra profética sobre como o Senhor realizaria o seu plano, mesmo a despeito de tanta violência, de tanto ódio dos povos, dos gentios, do povo de Judá para com o Messias, para com Cristo. Findando, irmãos, os versos que nos restam de 10 a 12, terceira sessão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que nós encontramos aqui nos versos 10 ao 12? Pontuamos: realizados os desígnios do Senhor quanto à salvação de Deus a todos os povos, e a bem-aventurança para com os que acolherem a sua palavra, encontramos aqui então, nesses versos 10 ao 12, por um lado, este convite, mas por outro lado também, uma palavra apocalíptica, uma palavra de final dos tempos, uma palavra de advertência: olha, dentro em breve, enquanto não se cumpra este breve tempo, em que a ira do Senhor Jesus Cristo se inflamar, beijai-o, se converta, busque-o, creia nele, se arrependa, converta-se. Esta é a mensagem dos versos 10 a 12. Por isso então, realizados os desígnios do Senhor quanto à salvação de Deus no seu ungido, por meio do seu ungido, o Messias, segue-se o convite e as advertências, pois agora o reino de Deus está definitivamente estabelecido. O reino de Deus definitivamente estabelecido a partir da morte e ressurreição de Cristo. Porque no momento em que Jesus é elevado às alturas, o reino está posto e estabelecido, posto que o Espírito Santo vem e sela a igreja para nunca mais deixá-la, tornando a igreja agência permanente do reino de Deus até que ele venha. Até que ele venha quando? Quando o texto está dizendo: porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco. O pouco de Deus não é o pouco dos homens. Porque alguns, para não dizer muitos, desde o período bíblico, já questionavam: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, tudo permanece igual. Como que zombando da segunda vinda de Cristo. E Pedro então, capítulo 3 da sua segunda carta, vai nos ensinar e vai dizer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia que se foi. Ou seja, para Deus não faz diferença. Deus não vive no tempo como eu e você vivemos. Deus é eterno, e o pouco de Deus não se mede com os anos em que vivemos e contamos em nosso calendário. Seja cristão, seja judeu, seja chinês, seja sul-coreano, seja norte-coreano, seja que calendário for. Os calendários dos homens não têm nenhuma influência nos desígnios de Deus, no cumprimento de sua palavra. O melhor que fazemos é crer de que de fato Jesus virá. Ele veio e realizou tudo conforme o Salmo 2 prescreve. Nenhuma palavra do que está aqui no Salmo 2
caiu por terra sem que se cumprisse. E isto é glória para a igreja, é glória para mim, é glória para você, e é com profecias assim que nós relacionamos ao livro de Atos, ao livro de Hebreus, há tantos livros no Novo Testamento, as próprias palavras do Senhor Jesus, e exultamos, nos alegramos diante de Deus, porque tudo é verdade, e a tua fé é firmada na verdade. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Aqui então, o reino definitivamente estabelecido. Quem tem maior poder que o Espírito Santo de Deus para se lhe opor e dizer: sai, Espírito Santo? Ninguém tem este poder. Nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos bater exércitos em retirada. Não porque temos poder, mas o Espírito Santo tem poder de ressuscitar mortos. O Espírito Santo tem poder de converter as nações. O Espírito Santo tem poder de cumprir com todos os desígnios de Deus, por mais maravilhosos que nos possam parecer. E este Salmo 2 é por demais maravilhoso. Por todo aquele ódio cultivado contra Jesus, o texto diz: ri-se aquele que habita os céus. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Segue o texto, conforme já lemos, e concluímos com as seguintes palavras. Os versos 10 a 12, a mensagem do Senhor Deus a todos os povos, e a bem-aventurança para os que acolherem em seus corações essas palavras para arrependimento dos pecados e converterem-se a Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Que Deus nos abençoe na nossa edificação com este salmo, salmo de Davi, salmo que nos faz recobrar o porquê da igreja, propagar esta mensagem de salvação e fazermos parte, cada dia, do cumprimento dos desígnios de Deus, na evangelização, na intercessão, na coragem, na participação efetiva de nossas vidas em tão importante obra, a obra de Deus quanto à salvação do pecador. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos mortos
junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos. Pai amado, nós agradecemos por tão preciosa palavra a nós dirigida nesta noite. O Senhor, ó Pai, que rege as nações e que antes, ó Deus, que Jesus viesse, muito antes, o Senhor anunciou palavra de salvação ao teu povo de Judá, ao teu povo de Israel e também às nações todas, chamando todos ao arrependimento, homens e mulheres, jovens e donzelas, crianças de peito. O Senhor chama, ó Deus, o pecador para que se converta, para que beije o Filho. Ó Deus, que convite maravilhoso! O Senhor não somente nos chama ao arrependimento, mas que sejamos íntimos de Jesus, que tenhamos este acesso, ó Deus, pela fé, a uma atitude de afeto e de amor. Assim, ó Pai, passamos a viver esta vida presente com muito maior significado, com um significado pleno para as nossas vidas, porque Jesus nos ama, não porque nós o amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro, e agora podemos nos colocar diante de Ti em oração, interceder pelas nossas vidas, buscar o Teu favor pela nossa pátria, buscar o Teu favor para com as nações que estão sempre, ó Deus, em confusão, sempre em convulsão social, de guerras civis. Tenha misericórdia, ó Deus, tenha misericórdia para que a igreja cumpra o seu papel, pregando o evangelho do reino, este reino que está definitivamente estabelecido com a chegada bendita, com a descida bendita do Espírito Santo do Senhor sobre a igreja, sobre as nossas cabeças, habitando o nosso coração e fazendo de nós teus servos e servas. Ó Senhor Jesus, glorifica o teu nome em nossas vidas e coloca-nos, ó Deus, para que preguemos a tua palavra, vivamos o santo evangelho e possamos testemunhar com os nossos próprios olhos da bondade do Senhor em nossa casa, e possamos testemunhar com os nossos próprios lábios as bondades do Senhor para com todos aqueles com quem compartilhamos a nossa fé. Fé singela, mas que necessária, fé singela, mas que realmente nos leva à salvação e à vida eterna no Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos, desde já te bendizemos. Suplicamos em favor dos enfermos, ó Deus, com respeito a esta praga que ainda se alastra em nosso país e pelo mundo. Ó Deus, centenas de milhares de mortos, milhões de pessoas, ó Deus, afetadas e milhões de pessoas mortas. Tenha misericórdia, ó Deus, dos enlutados, das famílias que perderam seus entes queridos. Consola-os, ó Deus, conforme o agir do Teu Espírito Santo no homem interior. Dá graça, dá consolo e coloca, ó Deus, sempre o Teu povo num coração de pura afetividade e intercessão diante de Ti, por misericórdia e amor, porque aprendemos com Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas consolações, bem como a divina instrução do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, povo amado, bendito, querido de nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Amém.